Ele não morreu assim subitamente, ele morreu por volta de uns 3 anos de idade. Ele teve uma doença que, como ela morava numa área rural e sem muito recurso, esse menino demorou mais ou menos 1 semana, 10 dias. E aí os familiares juntaram, aquela coisa de velar, né? E ficaram lá na roça um bom tempo, e o menino no quarto lá reservado, e ela era proibida de entrar para ver esse irmão, porque ele tinha uma doença que aparentemente era contagiosa, ou não era bem conhecida, enfim. Ele foi definhando até morrer, e ela foi acompanhando isso nos 7, 10 dias, né? Ela se envolveu, porque era o irmão com quem ela tinha mais ligação. Então a questão dela não estava no gato. A questão dela estava nesse irmão. Quando Jesus diz, deixai que os mortos enterrem seus mortos, ela não conseguiu fazer isso. Ela se enterrou junto com o irmão. Existem pessoas que são assim, perdem mãe, perdem pai, ou perdem algum namorado, ou perdem algum irmão, e quando sepultam, não sepultam só o defunto ou a defunta, mas acabam se sepultando. A vida acabou, não tem mais sentido viver, enfim, com ela aconteceu exatamente isso. E aí nós fizemos um trabalho de cura, resgate nessa faixa de idade. O resto, o gato, era uma consequência. Sabe aquela gota d'água, quando o copo já está cheio? Pingou, derramou. Então, ela acreditava que o problema era o gato. Quando morria uma tia, um primo, um irmão, ela tinha outra crise, porque acreditava que era aquilo que estava deflagrando. Na verdade, o copo cheio estava lá com o irmão que ela velou, né, desse período todo. E só o Senhor para mostrar tudo isso. Mas aí uma outra via, como eu falei para vocês, é um processo dedutivo, onde a gente trabalha fase por fase da pessoa e vai tentando estabelecer um diagnóstico, pedindo ao Espírito Santo que nos revele, mostre algum fato, alguma situação que determine aquilo que está sendo vivido ali. Então a cura interior, ela tem esses passos, que a gente chama de cronológica. Ela pode acontecer de modo subjetivo, através de uma revelação, daquilo que o Espírito Santo comunica a quem está ministrando, ou ela vem com esses passos, onde o irmão ou a irmã que está ministrando vai conhecendo, vai rezando, acolhendo e fazendo depois a intervenção naqueles fatos. Basicamente, esses dois, eu tenho utilizado mais esse processo que o outro, em função da minha disponibilidade, né? Mas ambos são eficazes. A cura interior, ela reabilita a pessoa. Reabilita a pessoa. Quando a gente vê Atos 3, aquele coxo, em que Pedro e João, entrando no templo, ele pede uma moeda e diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele foi reabilitado fisicamente, mas ele foi também reabilitado emocionalmente. Foi resgatado nele a capacidade de andar, de fazer, enfim, como nós não somos compartimentos, o emocional, o espiritual, o físico, mas nós somos integrais, uma vai repercutir na outra. Isso tanto positivamente como também negativamente. Uma pessoa, uma esposa que briga com o marido faz alguma coisa, ela é capaz de perder o apetite, ou seja, vai responder lá no físico aquela questão de ordem de caráter emocional. Isso porque nós somos uma coisa só, não somos compartimentados. Abriu isso, fechou aquilo, nós não temos proteção. Com muitas pessoas, eu tenho conversado, perguntado o seguinte: se eu dissesse aqui para os homens ou mulheres que aqui estão nessa noite, olha, existem 4 sacos de cimento de 50 quilos lá fora. Eu queria saber qual o homem ou qual a mulher que podem trazer esses 4 sacos de cimento de uma só vez até aqui a minha presença. De uma só vez. Cada saco tem 50 quilos. Eu quero os 4 de uma vez só até aqui. Levante a mão aqui quem pode carregar. Vai ficar lá, né, irmão? Fisicamente,
nós medimos a questão da massa, né? 200 quilos lá, e a minha capacidade de erguer ou carregar esses 200 quilos. E aí eu vejo, analiso e digo assim, não vai dar. Como o irmão disse, não vai dar. Então, fisicamente, nós conseguimos medir. Mas, emocionalmente, qual a carga que você pode carregar? Quem é que pode carregar? Como é que você mede o peso das coisas? Um avião caiu com 500 crianças. Como é que você vai medir o peso emocional que aquilo vai trazer em você? Você descobre alguma coisa negativa do seu filho ou sua filha, ou do seu esposo ou da sua esposa. Quem pode mensurar o peso que isso vai trazer emocionalmente? Muitas pessoas têm carregado, por exemplo, questões como separação de pais. Eu tenho encontrado muito. Se as pessoas soubessem a consequência que há na criança, no adolescente, até no jovem, com menor intensidade, mas numa criança, até os 5 anos, a separação dos pais, se vocês pudessem mensurar, é algo assim que cria uma fenda emocional, psíquica tremenda. Tremenda. Não se pode medir as consequências disso mais tarde, 15, 20 anos depois. Tá? Então, são coisas que a gente não tem como prever o que vai ser. Entendem? A questão emocional, nós não temos defesa também, nós não temos escudo. Você não pode dizer assim, eu não quero isso. Independente, as coisas vão acontecer. Nós vamos estar sujeitos às coisas ruins, independente da nossa vontade, do nosso querer. Mas só que isso tem afetado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Algumas têm a fé, que serve como um escudo, que a pessoa leva a bordoada, mas sacode a poeira, firma os pés no chão e continua caminhando. Mas tem outras que não têm. Que não tem o atributo da fé, que não tem uma integridade e se esfacela como cristal. Por isso a cura interior, ela é essencial. Levar as pessoas à presença de Jesus para que elas sejam reintegradas, para que elas voltem a ficar inteiras. A cura interior, ela reabilita o homem e a mulher. Ela sara as feridas do coração. E o perdão é a grande arma. É a grande arma. A partir do momento que eu me abro ao perdão, que eu me disponho a perdoar, aí, eu estava com uma senhora essa semana que era casada há 60 anos. Uma senhora piedosa, frequenta a minha paróquia, e ela disse que tem tido pesadelos, sido muito atormentada, e gostaria de um dia conversar comigo, e numa manhã de quarta-feira ela foi lá em casa essa semana. E o que a atormentava é que após 58 anos de casado, o marido passou a frequentar, você já foi, irmão, no forró dos velhos? É caminho para o inferno. Caminho para o inferno. Tenho recebido muita informação desse forró dos velhos. Ele consegue reunir homens com 70 anos, 80 anos, com idades variadas. Mulheres nessa faixa de idade, 60, 70, que acreditam que tem 20. E aí, o marido dela foi parar num forró desse. Aí se sentiu com 20, e o pior não é isso, ainda se sentiu solteiro. Depois de 58 anos de casados, com filhos, neto, bisneto. E aí ele começou a ter envolvimento com uma mulher, que telefonava para a casa dela. E ela começou a descobrir dentro da carteira dele um montão de comprimidozinho azul. Ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Essa mulher passou a ser atormentada. E levar essa mulher ao perdão, complicado.
ela falou, eu vim com ele, e para piorar, a filha mais velha, ela ligou para a filha mais velha. A filha mais velha disse o seguinte: mas mãe, agora que a senhora está sabendo isso do papai, quer dizer, em vez de curar a ferida, abriu outros. E ela inocente, coitada. E aí você vai orar, como é que essa pessoa, a única arma que nós tínhamos, e ela tinha também, era a fé. Compreender que quando Jesus na cruz diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu dizia para ela: seu marido estava nesse pacote. Mesmo que você não perdoe, mesmo que ele não peça perdão, mas o Senhor já o perdoou. Ele só precisa tomar posse disso, se arrepender e tomar posse disso. Mas o Senhor vislumbrava ele também do alto da cruz, rasgando a carne, né? E aí fomos conduzindo. Graças a Deus ela conseguiu respirar. Depois da oração deu um sorriso, me deu um abraço. E ela disse: vou continuar orando assim, que eu preciso perdoar, porque eu preciso ser feliz. Porque o problema não é meu marido, o problema sou eu que estou sendo infeliz. Sou eu que preciso de libertação. Porque a falta de perdão é que está me amarrando. Amém, irmãos? Então a cura interior, ela tem esses aspectos libertadores que são, via perdão. Eu participei de um retiro há muito tempo atrás, quase 30 anos, que é só sobre cura interior. Havia esse privilégio. Só sobre cura interior, 3 dias, sexta, sábado e domingo. Outro retiro também só sobre profecia, sexta, sábado e domingo. Com orientações, práticas, exercícios que transformaram a minha vida. Para terminar, para concluir, eu queria falar de uma mulher. Ela foi uma das formadoras desse retiro, já falecida, Maria Lúcia Viana. Ela foi do Ministério de Cura e Libertação Nacional da Renovação Carismática, depois assumiu e organizou o Ministério de Intercessão a nível nacional também, ficou um bom tempo. Ela era carioca, eu a conhecia, era uma pessoa muito dócil, muito frequente, muito firme. Ela fazia a tradução com os pregadores de fora, um inglês muito fluente, mas uma mulher muito simples, muito pé no chão. Maria Lúcia Viana vai pregar num seminário como esse aqui, no meu bairro, Ligado Geral. Havia umas 200 pessoas, e naquela noite, ela, ministrando oração, disse: há aqui uma pessoa que precisa perdoar o seu pai. Deu uma pausa e disse assim: essa pessoa foi rejeitada pelo pai. Deu outra pausa e continuou: foi rejeitada aos 4 meses de idade. Depois deu outra pausa e disse: 4 meses de idade não, 4 meses de gestação no ventre da mãe, foi rejeitado pelo pai. Perdoa agora o seu pai em nome de Jesus. Perdoei, estou sabendo de nada, um sábado, como hoje. Fui para casa, veio domingo, na minha oração pessoal, eu lembrava das graças e dessa palavra, de todas as curas, passado mais de 20 anos, eu lembro dessa. E naquele domingo, menos de 24 horas depois, eu agradeci o Senhor, né? E perdoei meu pai. Se for eu, foi a minha condição, eu perdoo. Segunda-feira veio, em oração pessoal de novo, perdoei. Terça-feira eu cheguei do trabalho, a minha mãe disse assim: vem cá que tem babado aí. Eu falei: babado? Logo, né? Qual foi o babado? Seu Enes. O que houve com o seu Enes? Vizinho, tenente da Marinha aposentado. Dona Cleia, a mosca morta, esposa dele, botou ele para fora, cabo de vassoura. Eu falei: foi. Por que, mãe? Pegou ele bebendo no botequim, que ele era alcoólatra, e eles tinham feito um acordo que nem ia beber mais. Ela falou: se você beber, eu te boto para fora. Ele não acreditou, foi beber. Ela pegou o cabo de vassoura, arrumou uma mala dele e botou ele para a rua.
Falei, é, mãe? Babado forte. Ela falou, pois é, dona Cléia fez igual eu fiz com teu pai. Falei, quê? Igual eu fiz com teu pai. O que você não fez com o papai? Ah, você sabe também, ele gostava de uma pinga, né? Sei, isso aí eu não sei. Pois é, um dia, chegou aqui 11 horas da noite, molhado de cachaça. E eu chamei a atenção dele, será que você não dá conta? Eu tenho 5 filhos pequenos, estou grávida do 6º. Eu falei, ó, o 6º sou eu. E você ficar bebendo aí com seus colegas esse botiquim da vida aí? Que homem é você, rapaz? Aí meu pai disse assim para minha mãe, as mulheres aqui interpretem isso. O que vocês sentiriam? Meu pai disse para minha mãe, seu Pedro Tó, orgulhoso, você fica dando aí uma de boazuda. Eu nem sei se esse filho que está na sua barriga é meu. 1958. Prestou com dona Mercedes Tota? Prestou. Ela fez exatamente o que a vizinha havia feito tempos depois. Pegou uma mala marrom, eu me lembro da mala, de couro, botou parte da roupa dele, entregou na mão dele, e ele, orgulhoso do jeito que é, ela disse, vai para de onde você veio. Aqui você não fica mais, porque eu não vou ficar com um homem que não confia em mim. E volto mesmo embora. Bater na casa dos amigos de cola. Passada a cachaça, ele começou a enviar esses amigos pedindo lá arrego para voltar para casa. Na verdade, quando ele falou isso, foi como aquela passagem de Lucas, de Nossa Senhora e Santa Isabel. O menino estremeceu de alegria no ventre pela saudação da Virgem. Eu estremeci com a palavra do meu pai, porque eu recebi impacto no ventre da minha mãe daquilo que ele falou e o modo como ele falou. Então, mais tarde, no máximo uma semana, me parece, a minha mãe o aceitou de volta, perdoou. Minha mãe amava muito meu pai. Meu pai também amava muito a minha mãe. E só que, para mim, a coisa não mudou, não. Eu nasci, desde que eu me entendo por gente, nunca sentei no colo do meu pai, nunca olhei nos olhos dele, nunca me preocupei com ele, mesmo com os presentes que eram dados na escola, no dia dos pais. Eu não dava a ele pela manhã, como é comum, né? Manhã de domingo, dia dos pais. Eu esperava ele dormir 22 horas lá, eu botava do lado dele, não sabia nem quem tinha dado. Eu não olhava para o meu pai. Eu não o odiava, mas também não o amava. Havia alguns outros traços que mais tarde foram aparecendo. Na minha adolescência, jovem, não, ainda puberdade, 11, 12 anos, o meu pai, às sextas-feiras, todo mundo na rua sabia que ele trazia bala de tamarina. Enchia os bolsos da calça, atrás, na frente. Então juntava meus primos, meus irmãos, os meninos da rua, por volta das 7, esperando ele aparecer uns 120 metros na esquina. Apareceu, era aquela revoada de criança enfiando a mão no bolso dele, ele adorava isso. Eram umas 20 crianças que iam, só eu ficava. Eu chupava a bala porque me dava. Você não foi? Não, não fui não. Eu achava normal. Eu achava uma palhaçada aquilo. Mais tarde, meus irmãos casando, tiveram filhos, e eu gostava de trocar fralda. Era fralda de pano. Você não sabe o que é isso, não? Fralda de pano e alfinete. Eu gostava de trocar porque eu espetava os meninos. Eu tinha prazer quando eles gritavam. Quando mandavam tomar conta do carrinho de bebê, aí eu ia para uma parede assim e jogava. Pá! O carrinho voltava. Pá! Os danadinhos riam. Eu fazia maldade com eles, vocês não podem nem imaginar. E depois eu fui descobrindo que isso não era normal. O que havia é que eu, sendo rejeitado como criança, então eu rejeitava crianças também.
Mais tarde, na altura lá com 17, 18 anos, olhando melhor isso, já na renovação carismática, eu compreendi que eu não namorava, porque era costume na minha família os homens namorar e casar, e casando ter filhos. Eu não queria ter filhos. Então qual seria a iniciativa? Não casar. Mas para não casar, eu tinha que não namorar. Então eu não namorava. As meninas ficavam no grupo de oração, no grupo jovem que eu participava, tudo com o olho de peixe morto, assim. Não era bonito não, mas ficava todo aquele olhar assim, apaixonado, assim, e não dava certo não. Eu corria. Chegaram em casa a inventar uma festa para testar, para saber se eu era homem ou não. Porque eu era o único homem da família que não namorava aos 17, 18 anos de idade. E minha mãe precisava saber se eu era homem. Que havia uma profecia que de 7 homens, um não ia prestar. E ela já estava apostando que era eu. Mas enfim, isso é outra história. Então, quando eu soube dessa questão na oração de cura interior, Maria Lúcia Viana, lá no alto dos meus 19 anos, foi que tudo começou a mudar. Quando minha mãe contou, naquela noite, quando eu fui para a minha oração, já não era uma condicional. Eu já não dizia para Deus, Senhor, se sou eu aquele que precisa perdoar o Pai, eu perdoo. Não, agora eu tinha certeza. O 6º filho no ventre era eu. Então, Senhor, eu perdoo meu Pai. Ainda que ele esteja morto, mas eu perdoo. E perdoei. A partir daí, eu comecei a perceber algumas questões. Eu já era catequista, mas não dava aula para criança. Eu só pegava o crisma e dizia para coordenador de catequese, se me der crianças, eu jogo tudo pela janela. Eu era ruim. No ano seguinte, eu estava com a turma de primeiro ano. Comecei a ter uma mudança brutal. Comecei a procurar saber qual a minha vocação. Comecei a namorar. Namorei, noivei, casei e tenho filhos. Porque fui curado. Porque fui curado. Antes dos 19 anos, se você dissesse para mim assim, Cláudio, Deus te chamou sacerdócio? Não, eu falei, não, tenho certeza que é o sacerdócio não quero ser padre. Então você vai casar, Deus me livre. O que você vai ser então? Missionário leigo. É essa a minha vocação, que é estar livre para Deus. Livre de mulher, não ser padre. Era assim que eu respondi. Só depois que eu fui curado, que eu pude compreender minha vocação. E hoje sou feliz enquanto esposo, enquanto pai e agora enquanto avô, graças à cura interior. Senão, seria como uma represa. A água não flui, não desce. E aí não irriga algumas áreas da minha vida. Porque fica tudo represado. Aquela vocação à paternidade, a vocação à felicidade por essa paternidade, a vocação ao matrimônio, tudo represado. Por causa de uma palavra. Nem sei se esse filho que está na sua barriga é meu. Mas uma vez que o Senhor liberou, que o Senhor me curou, que o Senhor me levou a perdoar e que eu perdoei, hoje livre sou. Eu estou aqui para a glória de Deus. Amém? Eu poderia me alongar mais aqui, mas seria uma vigília, não seria um seminário. Nós vamos por hora ficar por aqui, em outra oportunidade a gente vai poder discorrer mais, mas o que eu quero fazer um apelo aqui. A oração de cura interior, ela não é um tratamento psiquiátrico ou psicológico. O psicólogo ele pode identificar a causa do seu problema, mas só Jesus pode curar o seu problema. O psiquiatra ele pode até sugerir alguma proposta de terapia, até medicamentosa ou não. Mas eu quero te dizer que Jesus ele vai muito mais além do que as medicações.
e que por vezes pessoas têm medo de ser dependentes de medicações, mas precisam da medicação, mas muito mais precisam de Jesus, aquele que nos dá plena segurança e libertação e que cura de verdade nas vidas. Eu vou pedir que nesta noite você curve a sua cabeça, e mesmo que ninguém tenha ministrado oração de curas interior sobre você, mas eu quero te deixar essa verdade. Cada vez que você vai à sua oração pessoal, cada vez que você derrama seu coração diante de Deus, algo está acontecendo, ainda que não aconteça nenhuma cura física, ainda que não aconteça nenhuma cura espiritual, mas cada vez que eu abro meu coração diante de Deus, eu estou sendo curado interiormente. É a experiência do barro e do oleiro. Ré maior, por favor. Eu quero ser Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faze-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faze-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Rompe minha vida, faze-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu vou pedir que você vá ficando em pé, por favor. Para que o oleiro possa transformar o barro em vaso novo, é preciso que ele toque a massa. Eu vou pedir que você procure a pessoa que esteja mais perto de você, fique frente a frente com ela, por favor. E coloque a sua mão direita sobre a cabeça, sobre o ombro dela. E permita que nesta noite Deus faça uma obra nova na sua vida. Que venha modelar aquilo que está imperfeito. Que venha tirar as pedras, tudo aquilo que tem causado imperfeição, que não nos tem permitido ser a obra-prima que Deus quer que sejamos. Eu vou pedir que você vá agora dirigindo uma oração, pedindo ao Senhor que derrame o sangue dele agora sobre toda a estrutura emocional. Coloque a sua mão sobre a cabeça desta pessoa. Vai pedindo: Senhor, derrama teu sangue aqui, e vai curando todo consciente, inconsciente e subconsciente, tudo aquilo que está depositado aí, lembranças, fatos, situações
que de alguma forma interfere na vida desta irmã de modo negativo, desse irmão de modo negativo. Vem neste momento curando, Senhor, tirando todos os obstáculos, tudo aquilo que tem se constituído, Senhor, barreira, represa, a que Tua graça, Senhor, seja liberada. Senhor, eu te peço agora, vai tocando agora em toda a estrutura emocional, psíquica, mental. Vai visitando agora, Senhor, todas as partes, todas as áreas, aquelas mais obscuras. Desde o momento que ela foi, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, foi concebido no ventre materno. Toda a experiência de gestação, nascimento, vai curando agora toda a falta de amor, toda a falta de cuidado, no período do seu parto. Vem, Senhor, neste momento curando. E vai curando também, Senhor, toda carência de amor paterno, toda carência de amor materno. Pessoas, Senhor, que aqui estão que não foram amadas como desejavam ser amadas. O amor das pessoas que deveriam amá-la com profundidade, Senhor, não foi suficiente. E vai neste momento visitando este coração, esta vida, que ainda foi impactado pelo rompimento de seus pais, pela morte de um dos seus pais, pela morte de alguém na família. E isso causou danos, Senhor, emocionais, inseguranças, medos. Vem curando agora, Senhor, derrama o Teu sangue agora, vai derramando, vai curando. Ore alabaxiri alaire canta alabassuri alamaxapare canta alabai. Queria alabassiri alaire ximi canta alabai. Vai curando também, Senhor, neste coração, nesta vida, tudo aquilo que desagradou, Senhor, toda busca de falsos deuses, toda confiança em horóscopo, em benzeções, todas as vezes que esta pessoa voluntariamente confiou, Senhor, a outros deuses a sua salvação. Vem neste momento quebrar, Senhor, toda a história de idolatria. Vem neste momento quebrar, Senhor, toda adoração, Senhor, prostração diante de outros deuses. Vem curando neste momento, Senhor, totalmente, desde a cabeça até a ponta dos pés. Vem, Senhor, lavando com Teu sangue e tirando toda a contaminação familiar, de heranças recebidas na primeira, segunda, terceira e quarta geração. Vai derramando Teu sangue agora, Senhor, e rompendo com toda a carga genética, Senhor, de enfermidades ou falsas enfermidades, de ordem psíquica, de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem física. Vai quebrando agora, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, pelo Teu sangue derramado na cruz. Vai curando todos os medos, Senhor, toda a insegurança. Sim, Senhor, vai curando agora, Senhor. Vai curando, visita, Senhor, este coração. Toda timidez, Senhor, toda timidez, vai arrancando agora toda a capa de timidez que impede com que essa pessoa dê um passo na fé. Ore ela baixar a baile canta, ela passuri, ela ire canta, ela vai. Ore ela vai enxiri, ela ire canta, ela passuri, ela vai ire canta, ela vai. Ore ela bassi canta, ela passuri, ela ire canta, ela vai. Queria ela ire si, ela mandar, ele canta, ela passuri, ela mandar, ele. E neste momento, Senhor, eu quero te apresentar aquelas mulheres que são casadas e que de alguma forma, Senhor, têm sido feridas pela atitude de seus esposos, pela dependência dos seus esposos de bebidas alcoólicas. Quero te dizer aquelas mulheres que de alguma forma foram agredidas pelo seu cônjuge, mulheres que foram rejeitadas e até mesmo violentadas pelos seus esposos. Vem neste momento curar, Senhor, todo sofrimento, toda experiência de abandono,
toda experiência de traição, Senhor. Olha o coração desta mulher que neste momento se rasga para tomar posse do seu perdão e perdoar seu cônjuge, seu esposo. Ó Senhor, nesta noite nós te pedimos, faz essa mulher atravessar esse rio, esse mar. Sim, Senhor, porque ela quer, Senhor, celebrar o vosso nome. Por isso dá forças a ela para perdoar. Perdoar o seu esposo, perdoar o seu filho ou filha. Vem neste momento curar este coração, Senhor. Queria ela baixinha, ela ele canta, ela baixinha, ela vai, ele canta, ela vai. Ei, ela lavandar, ela ele canta, ela baixinha, ela vai, ela vai, ele canta, ela mandar, ele manda, mandar, ele. Queria ela baixinha, ela vai cantar, ela mandar, ela. Queria ela mandar, cantar, ela mandar, ele. Repita comigo, por favor, meu irmão, ministrando oração sobre essa sua irmã, sobre seu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela intercessão do arcanjo São Miguel. Pela intercessão do arcanjo São Miguel. Arcanjo São Rafael. Arcanjo São Rafael. Arcanjo São Gabriel. Arcanjo São Gabriel. Eu determino agora. Eu determino agora. Que seja tirado. Que seja tirado. Do seio da minha família. Do seio da minha família. Todos os demônios. Todos os demônios. E ordena agora. E ordena agora. Sejam amarrados. Sejam amarrados. E conduzidos aos pés de Jesus, Aos pés de Jesus. para que Ele lhe dê o destino. Para que Ele dê o destino. Eu ordeno agora Eu ordeno agora. todo espírito de adultério, Todo espírito de todo espírito de bebedeira, todo espírito de bebedeira. todo espírito de mentira. Todo espírito de mentira. Eu ordeno agora, Eu ordeno agora. saia da vida Saia da vida deste irmão, dessa irmã desta irmã e de toda a sua casa, e de toda a sua casa. pelo poder do nome de Jesus, Pelo poder do nome de Jesus. pelo poder do seu sangue derramado, Pelo poder do seu sangue derramado. pela sua cruz e ressurreição. Pela sua cruz e ressurreição. Agora vai pedindo para esse irmão, essa irmã, a paz. Que o Senhor vá visitando agora cada canto da casa dele. Vai ministrando com a sua palavra, com a sua boca. Vai pedindo que o Senhor vá visitando cada membro da família dele. Que o Senhor vá visitando a casa dele, a casa dela. E derramando paz. Que os anjos do Senhor possam acampar agora ao redor dessa casa, ao redor dessa família. Em nome de Jesus. Queria ela baixinha, ela vai, ele canta, ela baixinha, ela vai, ele canta, ela vai. Obrigado. Agora faça o sinal da cruz sobre a testa dessa irmã, desse irmão, e diga: eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes teu inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Lá em casa, Senhor, põe teus anjos. Estenda a sua mão em direção à sua casa e vai. Senhor, põe teus anjos lá em casa, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixes teu inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Sob a proteção e intercessão da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se você puder.